Paulo tinha 34 anos e sempre acreditou que havia conquistado uma vida sólida. Trabalhava como bombeiro militar há mais de uma década, profissão que exigia coragem, disciplina e entrega. Era respeitado pelos colegas, admirado na comunidade e amado pela esposa, Fernanda. Ao menos ele acreditava nisso. O casal estava junto havia 8 anos. A rotina era simples, mas Paulo valorizava cada detalhe. O café da manhã preparado por ela antes dos plantões, as mensagens rápidas desejando cuidado durante os resgates, o abraço ao fim do dia. Para ele, a vida não precisava de luxo. Bastava a presença da mulher que amava e o orgulho de salvar vidas. Mas como o fogo que parece controlado e, de repente, se alastra, a vida de Paulo pegaria fogo de uma maneira devastadora. Paulo sempre soube que sua profissão trazia riscos, não apenas físicos, mas também emocionais. Plantões longos, noites fora de casa, convívio intenso com colegas. Mas acreditava que a confiança era a base do casamento. Foi numa manhã de domingo que ele percebeu a primeira fagulha. Voltava mais cedo de um chamado quando encontrou Fernanda no quintal, vestida de forma incomum para um dia em casa, maquiada, nervosa. Ela disse que ia ao mercado. Mas quando ele ofereceu carona, ela recusou, alegando que encontraria uma amiga. Paulo não insistiu. Porém, dias depois, percebeu outro detalhe. Fernanda passava horas fora, mas nunca trazia sacolas. O bombeiro, acostumado a investigar focos de incêndio, sentiu o cheiro da fumaça antes de ver as chamas. A descoberta aconteceu de maneira brutal. Paulo havia esquecido documentos em casa durante o plantão e voltou de surpresa. Ao entrar, ouviu risadas abafadas no quarto. A princípio pensou que Fernanda estivesse ao telefone, mas ao abrir a porta encontrou a cena que queimaria para sempre em sua memória, sua esposa nos braços de outro homem. O choque foi tão grande que, por alguns segundos, Paulo ficou paralisado. O mesmo homem que enfrentava chamas em prédios desabando, que arriscava a vida em resgates, não conseguiu sequer gritar. Apenas encarou a cena, enquanto Fernanda tentava cobrir-se e balbuciava desculpas. Paulo, não é o que você pensa. Mas era exatamente o que ele pensava. Ele saiu de casa sem dizer uma palavra. Dirigiu até o quartel, estacionou o carro e chorou como uma criança no banco. A traição não era apenas uma ferida. Era como se alguém tivesse ateado fogo ao alicerce da sua vida. Os dias seguintes foram um verdadeiro inferno. Paulo não conseguia comer, não conseguia dormir. No trabalho, os colegas perceberam seu olhar vazio. Ele, que sempre era o primeiro a se voluntariar para missões arriscadas, passou a se arrastar, evitando conversas. No fundo, sentia vergonha. O homem forte, símbolo de coragem, tinha sido traído dentro da própria casa. E todos sabiam, na cidade pequena, segredos não duravam. Fernanda tentou procurá-lo, pediu desculpas, jurou arrependimento. Mas Paulo não queria ouvir. O incêndio já tinha consumido o que restava. Certo dia, durante um resgate em um incêndio real, Paulo ficou preso em meio à fumaça. Por alguns segundos, pensou em desistir, em deixar que as chamas o levassem. Seria mais fácil do que continuar vivendo essa dor, pensou. Mas então ouviu o choro de uma criança ao fundo. Reuniu forças, encontrou o pequeno e o carregou até a saída. Ao entregar o menino aos paramédicos, ouviu os gritos de gratidão da mãe. Naquele instante, algo mudou. Paulo percebeu que, embora sua vida pessoal estivesse em cinzas, ainda havia pessoas que precisavam dele. E, se ele desistisse, deixaria de cumprir seu propósito. Ele não podia deixar a traição definir quem era. Paulo decidiu mudar radicalmente. Pediu transferência para a capital, onde poderia começar longe dos olhares e julgamentos. Comprou uma pequena kitnet e, nos dias de folga, passou a frequentar grupos de corrida de rua. Descobriu ali uma nova paixão. Correr era como renascer. Cada quilômetro percorrido era um pedaço de dor deixado para trás. Participou de provas curtas, depois de meia maratonas, até que começou a sonhar em disputar uma maratona completa. No quartel, tornou-se referência em treinamentos físicos. Jovens recrutas olhavam para ele com admiração. Aos poucos, Paulo percebeu que havia recuperado não apenas a forma, mas também a dignidade. 5 anos depois da traição, Paulo estava inscrito em sua primeira maratona internacional. Treinou intensamente, seguindo dieta rigorosa e disciplina de atleta profissional.
No dia da corrida, ao cruzar a linha de chegada após 42 quilômetros, caiu de joelhos, não de exaustão, mas de emoção. Ele havia vencido não apenas a prova, mas também os fantasmas do passado. Na arquibancada, ouviu alguém gritar seu nome. Virou-se e viu Fernanda. Ela parecia diferente, envelhecida, abatida. Tentou se aproximar, mas Paulo apenas acenou de longe e seguiu para o pódio de concluintes. Não havia ódio em seu olhar, apenas indiferença. Fernanda nunca mais teria espaço em sua vida. Com o tempo, Paulo transformou sua experiência em motivação para outros. Criou um projeto social chamado Corrida para Recomeçar, ajudando homens e mulheres que haviam passado por separações traumáticas ou perdas pessoais a encontrarem no esporte uma forma de cura. Histórias de superação se multiplicaram. Pessoas que estavam deprimidas passaram a correr ao seu lado, descobrindo novas razões para viver. Paulo, o bombeiro que um dia quase se entregou às chamas do desespero, agora acendia novas esperanças na vida de muitos. Certa noite, após um treino coletivo, Paulo recebeu a visita de um jovem. O rapaz, tímido, disse que havia tentado tirar a própria vida meses antes, após ser traído pela namorada. Mas, ao conhecer o projeto de Paulo, encontrou forças para continuar. O Senhor salvou minha vida sem nem perceber. Se hoje estou aqui, é por causa do exemplo do Senhor. As palavras ecoaram no coração de Paulo. Ele entendeu, naquele instante, que sua dor havia se transformado em combustível para salvar pessoas não apenas do fogo, mas também das chamas invisíveis da alma. E sorriu. Porque, no fundo, sabia que sua maior vitória não foi vencer a traição, mas renascer das cinzas e se tornar luz para outros. A trajetória de Paulo é uma história de resiliência, autenticidade e renascimento. Ele sofreu, quase se perdeu, mas encontrou no propósito e no esporte a chance de reconstruir a própria vida e inspirar milhares de pessoas. Histórias como essa são contadas no canal Relatos Impactantes de um Red, mostrando que, mesmo quando tudo parece destruído, sempre é possível renascer das cinzas e escrever um novo capítulo. Seu melhor capítulo pode começar agora. E lembre-se, perdoar é libertar o outro. Esquecer é libertar a si mesmo. Se você tem uma história de superação ou um aprendizado para compartilhar, deixe seu relato nos comentários. Juntos, podemos nos fortalecer e lembrar que, por mais difícil que seja a jornada, sempre há um caminho para a redenção e o sucesso. Esse foi mais um relato de Relatos Impactantes de um Red. Se você tem uma história de superação, compartilhe conosco. Quem sabe ela também não inspira outros homens a darem a volta por cima. Relatos Impactantes de um Red, onde a superação é celebrada e a irmandade é construída, um relato de cada vez. Se você precisa que alguém fique te empurrando para mudar, esquece. Isso aqui é para homem que quer vencer na vida. O nosso e-book é direto, prático, e vai te mostrar como criar atitude, foco e mentalidade de crescimento. Quer mudança? Clica no link do primeiro comentário e prova que é diferente. Nos vemos no próximo vídeo do canal Relatos Impactantes de um Red.